vivenciar que Deus criou a diferença, irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença. Que seria do adeus sem o retorno? Que seria do nu sem o adorno? O que seria do sim sem o talvez e o não? O que seria de mim sem a compreensão? Que a vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. Antônio Fox Francisco Cardeal, estarei apresentando a partir deste momento o meu trabalho de conclusão de curso de licenciatura em História EAD no Polo São Sebastião do Passeio da Bahia. O trabalho tem como tema de pesquisa reflexões históricas sobre a Lei 10.639/03 do ensino de História do Ensino Básico, apresentada na Universidade Estadual da Bahia pelo Programa Federal da Universidade Aberta do Brasil, sob a orientação da professora Alessandra Carvalho da Cruz. O que me levou a escolher esse tema foi a simples pergunta: a história ensinada nas escolas brasileiras tem cor? Ela é branca e europeia? Sabemos que ao longo dos anos os brasileiros aprenderam mais sobre a Europa e seus heróis do que sobre a sua própria história. Dessa maneira, a Lei 10.639/03 vem para alterar essa realidade a partir do momento em que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana, bem como dos afrodescendentes. O presente estudo tem por objeto identificar como vem se dando a aplicação efetiva da referida lei e como ela poderá contribuir para pôr fim às desigualdades dentro e fora da escola. O desenvolvimento desse trabalho se deu com uma pesquisa bibliográfica qualitativa sobre o ensino de História no ensino básico na cidade de São Sebastião do Passeio, onde percebemos a fragilidade dos professores na efetivação da lei, devendo ser esse fato ao pouco domínio de conteúdos que se refiram à África e seus descendentes. O trabalho foi dividido em 3 capítulos. O primeiro, sobre a reflexão histórica da questão racial no Brasil. O segundo, sobre a teoria e prática docente nas relações raciais. E o terceiro, sobre um breve histórico do município de São Sebastião do Passeio. O principal objetivo desta pesquisa é analisar o que diz respeito à temática afro-brasileira e à Lei 10.639/03, que modifica a lei que compreende nesta a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de educação fundamental e média. O novo formato vislumbra a necessidade de implantar esta lei como um organismo de democracia racial e visibilidade da presença do afrodescendente em todo o processo de construção, sendo ele social, econômico, intelectual e cultural. Sem dúvida, esta lei apresenta um avanço ao possibilitar a construção de um multiculturalismo crítico na escola brasileira, ao mesmo tempo em que se recebe uma luta histórica do movimento negro no nosso país. Deve ser implementado no currículo escolar do ensino básico o estudo da história e cultura afro-brasileira. Por outro lado, ainda precisamos de muitas ações para que a lei não se torne letras mortas, e sim que contribua de fato para uma educação multicultural com o questionamento das inclusões sociais diferentes. Sabemos que a história do Estado do Brasil não reconhece como válida nem importante a participação de sua porção de origem africana quanto a história e a cultura que fazem parte da construção do povo brasileiro, pois estas estão ausentes do currículo escolar. Produções culturais, livros didáticos negam referenciar efetivamente a contribuição dos africanos e seus descendentes do desenvolvimento cultural e material da nação brasileira. Na escola é ensinado que o brasileiro é resultado do cruzamento entre negros, brancos e índios, 3 blocos que produziram a convivência cultural formaram a pátria brasileira. No entanto, apenas a visão da história da Europa é estudada, mesmo antes da chegada dos europeus na América, que concorre com uma noção distorcida e formação de um rebaixamento da representação da matriz africana e indígena na história da nação.
Sabemos também que são poucos brasileiros afrodescendentes que se destacam na história nacional. Diante dessa realidade, houve grande mobilização por parte de diversos movimentos sociais que lutaram por melhores condições e isonomia do trabalho democrático. Visando a resposta dos agentes sociais como movimento negro, o governo brasileiro decretou a Lei 10.693/03 do Conselho Nacional de Educação, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tornando obrigatório o ensino da história cultural brasileira na educação básica. Assim, na minha ótica, se procura corrigir uma distorção histórica duradoura e perversa da cultura brasileira ao inserir todas as matérias no currículo escolar. No entanto, percebemos que ainda é recorrente, inclusive didáticos, a África passa geralmente em espaço reduzido, como um continente onde a fome e a miséria predominam, enquanto que os afro-brasileiros são apresentados em condições isoladas e desvantagem de inferioridade e submissão, construindo assim, reforçando o estereotipo do imaginário do aluno. Percebemos também que, infelizmente, a escola ainda seja, em pleno século XXI, um espaço onde as massas alienadas recebem a educação para justificar poder na classe dominante, conservadores hegemônicos da sociedade branca. E que políticas oficiais, aquelas que tratam dos currículos, também não costumam apresentar um retrato do pensamento dos docentes e denotamente ligados à educação cotidiana, aquela que se aplica nas escolas, pois as pessoas relataram muito assombradas os chamados a discutir as novas propostas governamentais, que ficaram das mentes iluminadas. Elaborando diante do pacto da escola, fora da sala de aula, essas políticas trazem consigo um defeito de origem, um conjunto de prescrição escrita a serem dinamizadas. Então, cabe a nós, professores, intercessor, mediar conflitos que nascem da relação das diversidades e ainda afirmar que o processo de ensino, aprendizagem, atinge as expectativas dos diferentes agentes que atuam e interagem no processo educacional. Nesse contexto, o educador, ao abordar o tema racismo, necessita estar preparado em relação ao conteúdo de práticas. Deve estar coerente com a discussão e em consonância com as diretrizes políticas vigentes, como também ter sensibilidade com as representações sobre alunos negros, alunas negras. Uma vez que se queira desenvolver uma educação multicultural, deve ser ampliada a discussão sobre assuntos como racismo, preconceito, desfazendo assim as mentalidades racistas e preconceituosas. Mas isso só será possível quando a prática do professor for dialogar, planejar, buscar refletir, fazer refletir para a diversidade cultural, dessa forma valorizando a identidade de cada sujeito que se encontra no ambiente escolar e de acordo também com as linhas diretrizes e bases curriculares nacionais. Entendo que assim o papel do educador será um marco para o reconhecimento e respeito da valorização da identidade dos estudantes afro-brasileiros nos ambientes escolares, reformulando assim seus planos e conceitos, procurando uma educação que dialogue e seja de acordo com o ser humano que produz história, não partindo das histórias dos heróis, mas das relações comunitárias, vivenciadas pelos meios sociais, propiciando reconhecimento de igualdade sem fronteira entre a civilização africana e a afro-brasileira, e uma branca ocidental ou europeia. Deste modo, os educadores estarão desenvolvendo os alunos o conhecimento, o respeito à diversidade existente, tendo em vista que nenhum ser nasce racista ou preconceituoso. O meio que vive é o que torna o indivíduo racista e preconceituoso. Contudo, a instituição escola tem o privilégio de abrir esses fatores sociais, apresentando essa realidade social e seus fatos históricos, não arquitetando nenhuma cultura, mas sim discriminando a diversidade cultural. Acho que desta forma também os estudantes se reconhecerão e entenderão as diferenças culturais existentes na sociedade a qual está inserida. A aplicabilidade desses conteúdos, os currículos, deixa de ser um improviso e uma vontade pessoal de cada educador. Então, cada instituição de ensino de modo geral, aplicada nos seus currículos e nos seus materiais didáticos, estudos que envolvem a disciplina de história e cultura afro-brasileira, tendo como ponto essencial os fatos historiográficos vivenciados no seu contexto econômico e cultural e social, uma vez que uma questão curricular de caráter obrigatório que envolve as diferentes comunidades, sejam elas familiar, escolar, sociedade, o objetivo foi disseminar o conhecimento de atitudes, posturas, bem como valores adequados que modifiquem condutas e práticas capazes de produzir o racismo e também o preconceito. Então, percebendo o quanto é importante trabalhar de forma ativa e rigorosa a cultura brasileira no cotidiano escolar,
propiciando a semelhança entre os indivíduos, uma vez que é um processo de construção que se dá com estudos aprofundados sobre a diversidade cultural. Desse modo, saber inserir essa necessidade nas suas práticas é reconhecer a necessidade do ambiente escolar e fazer consolidar a lei 10.639/03 e educar cidadãos que venerem a heterogeneidade cultural e estimem o eu e o diferente. Para tanto, sabe que urge a necessidade de se viabilizar um currículo escolar que seja capaz de, nas suas dimensões, possibilitar a disseminação de combate aos números estereotipos que perduram ainda na contemporaneidade em relação à identidade dos afrodescendentes do Brasil. Acho que é pertinente salientar para cuidado que os educadores devem ter em relação ao material didático que permeia o ambiente escolar, uma vez que, por vezes, percebemos a vinculação de imagens estereotipadas e pejorativas do negro. Desse modo, uma postura pedagógica voltada para a desconstrução desse mito certamente reverberará atitudes de preconceito que deprecia a imagem do negro no espaço escolar. Sabemos que ninguém conta a história do africano negro, dono de sua própria vida e produtor de sua própria cultura. Vem primeiramente a sua verticalidade cultural, econômica, moral, o que preconizou com aspectos de superioridade, invasão e escravização do negro brasileiro. Nesse momento, eu gostaria de citar um breve histórico sobre o município de São Sebastião do Passeio, onde tive a felicidade de estagiar durante a minha carreira pedagógica no Colégio Municipal do João Paim e também no Colégio Polivalente do Senhor Luiz Ferreira de Brito. São Sebastião do Passeio fica localizado no Recôncavo Baiano. Tem sua origem na tribo indígena Aruac, qual desapareceu com a chegada dos homens e mulheres trazidos da África e escravizados no Brasil, que através da resistência formaram comunidades quilombolas, que ainda hoje, portanto, recebem as influências dos quilombos, ainda se arrebataram nas vivências das tradições dos mais de 30 terreiros de candomblé. Isso, unidade cultural, dialoga com as movimentações populares do samba de roda, do amor e do risado. De acordo com os dados obtidos junto ao IBGE no final do século XVII, as terras que compõem o município hoje eram originalmente pertencentes à vila de São Francisco da Barra do Serginho do Conde, que atualmente é conhecido como São Francisco do Conde. Eram favoráveis à cultura da cana-de-açúcar, constituindo assim um polo de atração de colonizadores que desenvolveram o arraial São Sebastião, estabelecido ainda em engenhos para a produção de açúcar. No quesito da educação, São Sebastião do Passeio dispõe de um número significativo de escolas de ensino básico, conta com a medida de 35 escolas municipais de ensino fundamental e 2 escolas de ensino médio estadual. O povo sebastianense, na sua estrutura física, na cor da pele, dos hábitos religiosos, das manifestações culturais, do gingado, do jeito de falar, dos modos de produção, está muito ligado aos municípios como São Francisco do Conde e Santo Amaro, da Purificação. Dentre as características culturais do município de São Sebastião do Passeio, o samba é sempre a principal manifestação de destaque, com ênfase para o samba corrido do samba chula. É um gênero musical que dá como resultado um tipo de dança típico da região. Entanto, vale salientar que o samba tem raízes africanas, surgindo no Brasil durante a escravidão, e hoje é considerado uma das principais manifestações culturais populares brasileiras. O breve relato aqui exposto sobre São Sebastião do Passeio teve a intenção de demonstrar que a cultura do povo deve ser valorizada e que a escola pode ser esse vetor para difundir as manifestações da comunidade, uma vez que o município de São Sebastião do Passeio tem uma população majoritariamente formada por negros e seus descendentes que ao longo do tempo teve direito às suas manifestações negadas e que agora, com a advento dessa lei, tem a oportunidade de revitalizar sua imagem, visto que a história da África agora é uma exigência da lei na prática docente. Concluído, a partir da implementação da Lei 10.639/03, acreditamos ser possível construir uma sociedade sem preconceito, no sentido de que a escola é um ambiente de transformação e o professor é um instrumento capaz de tocar o consciente de cada indivíduo para gerar uma nova consciência crítica, para a desconstrução da ideologia deturpada que desqualifica e diminui o indivíduo na família. Talvez pode contribuir também para o processo de reconstrução da identidade étnico-racial e a autoestima dos seus afrodescendentes, etapa essencial para o cumprimento da lei de 10.639/03 acontecer na prática pedagógica.
Deste modo, essa pesquisa teve como objetivo principal refletir acerca da Lei 10.079/03, em consequência com as indicações que prevê as diretrizes curriculares nacionais para a educação de relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas ações didáticas pedagógicas aplicadas por professores de modo geral nas escolas públicas municipais. Este estudo permitiu um aprofundamento da lei, bastante discutido entre diversos profissionais do ensino de história que atuam nas escolas de ensino básico. Ficou claro que, nessa pesquisa bibliográfica, a importância dos profissionais que atuam em sala de aula e em qualquer atmosfera que identifique o negro como cruel e exploração do cativeiro, produzida por forças raciais discriminatórias e, por vezes, dúvidas sobre o contexto de que tal servidão do povo negro era imprescindível e regimentada pela própria necessidade das coisas. Outro fato importante nessa pesquisa é que ele evidenciou que alguns educadores têm a dificuldade de inserir no seu pensamento, ou digo, planejamento, assuntos inerentes à questão afrodescendentes em sala de aula. Muitas vezes, o preconceito que traz desde a formação doméstica e pergunta por toda a vida social, também intelectual. Na minha ótica, a escola é um ambiente apropriado para desmantelamento da injusta marca de cunho pejorativo e estigmatizante que ora vive a população não branca, digamos assim. E assim sendo, na escola com professores vigilantes e sempre atentos para o combate a toda forma de preconceito, que procura reduzir o sujeito na sua identidade apenas por ser este diferente. No entanto, é importante estar atento para os meios de comunicação, os meios midiáticos, que nem sempre têm uma programação que atenda ao interesse de toda a sociedade, já que existem interesses de grupos envolvidos nas mídias. Ontem já houveram comentários sobre as manifestações culturais que foram relatadas, tiveram como intenção demonstrar a riqueza do município e que parte da população desconhece a monopoliza por se usa do outro, sendo este outro elemento de grande importância na formação da cultura geral do município e do país. A presença das manifestações culturais brasileiras nas escolas poderá ser um forte aliado no combate às discriminações por transformar o estranho em município e este, uma vez conhecido, ainda ser valorizado. E as professoras cabe buscar identificar na comunidade manifestações que possam ajudar no ensinamento da cultura brasileira. Cabendo a ele, professor, despiste dos seus conceitos estereotipados em busca da síntese que torne seu trabalho próprio a luta contra o racismo. Aqui se procurou entender a importância da lei de 10.079, que obviamente procura valorizar o ensino da história da África nas escolas de ensino básico, torna assim visível a matéria sobre muitas coisas que eles estão no Brasil, falando sobre a diversidade. A correta aplicação da lei deixará a sociedade sebastianense e brasileira nas ilhas por detrás dos fantasmas do preconceito e da discriminação, para destruir a convivência entre seres iguais. E mais uma vez o professor é convocado para atuar como líder no combate às problemas sociais. Eu venho aqui encerrar essa apresentação com duas frases brilhantemente. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem, ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. E a educação é a mais poderosa arma pela qual você pode mudar o mundo. Nelson Mandela. Muito obrigado. Que Deus criou a diferença, irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa.